proposta do Luiz Amaro e do Mike. O Mike está viajando, mas ele me ligou, me falou sobre a gente estudar um pouquinho do contexto do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? E esse termo Oriente Médio, ele vem ainda da perspectiva da história olhada da Europa, né? Então, os povos da Europa, eles olhavam para o Oriente Próximo. O Oriente Próximo, para eles, era ali o leste da Europa, onde é hoje a Polônia, a Hungria. O Oriente Médio é essa área aqui, que ficava entre a Europa e o Oriente distante, que era a China, a Índia, né? Aquela área mais que eles buscavam fazer comércio. Então, por isso ficou esse termo, Oriente Médio, porque é o meio do caminho entre a Europa e o extremo da Ásia lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui nessa região, mas é importante a gente lembrar que aqui, ó, a Turquia, nós já vimos aqui a Turquia e Grécia. A Grécia já faz parte da União Europeia, a Turquia é a conexão, né? E aqui, ó, quando vocês vejam a Geórgia aqui, não é aquela Geórgia nossa daqui, é a Geórgia que em 2008 houve uma guerra ali na Geórgia, exatamente como aconteceu depois. Nós vamos ver mais aqui nessa região onde está a guerra da Ucrânia, muito parecida, isso aqui é o Mar Negro, e a Armênia, onde está havendo uma guerra agora também do Azerbaijão com os armênios. Nós vamos tocar nisso aqui provavelmente na semana que vem. O Irã, que nós vamos também falar um pouquinho sobre o islamismo do Irã, também eu creio que a gente consegue chegar nisso já na semana que vem. O Mar Cáspio é importante a gente entender depois, porque parte da guerra que acontece na Ucrânia, na Europa, tem a ver com a produção de óleo e gás que existe nesse local. Ao mesmo tempo, nós temos a Arábia Saudita aqui, o Catar, os Emirados Árabes, áreas muito bonitas, o Bahrein, onde muita coisa tem acontecido de turismo nessa área, né? Esse estreitozinho aqui, ele é bem importante entender, porque aqui o Irã, ele tem capacidade de fechar aqui toda a produção de petróleo que passa por essa região. Então é um ponto bastante sensível, que a gente vai falar conforme a gente for conversando. Os vizinhos mais próximos de Israel aqui, Síria, Líbano, a Jordânia, o próprio Egito. A Líbia está um pouquinho mais afastada. Então, esse é o contexto, né, do que a gente vai conversar. Mas o principal é que eu tenho tido várias oportunidades de falar de geopolítica, sobre os assuntos que estão acontecendo, por que essa guerra está acontecendo, do ponto de vista do homem, do raciocínio, né, de quem analisa as coisas do ponto de vista da expressão econômica, da expressão política. Mas hoje nós vamos conversar a respeito do que está acontecendo lá, embasados num conhecimento que a maioria da nossa sociedade não tem, que é o conhecimento bíblico. Então, essa é a diferença. Nós estamos numa escola dominical e eu não estou numa aula de faculdade e nem estou falando para pessoas que desconhecem o Evangelho. Então, a nossa diferença hoje, a nossa proposta é que nós vamos conversar sobre esse contexto, mas indo à Bíblia e entendendo o que está acontecendo à luz da Bíblia. E o objetivo que eu conversei com o Luiz Amaro, não sei se a gente vai fazer isso em 2 domingos ou 3 domingos, mas eu gostaria de chegar ao final e nós, como cristãos, entendermos o que está acontecendo ali e, de alguma forma, cada um de nós pedir sabedoria, discernimento de Deus para ver como nós olhamos para o que está acontecendo ali da forma como Deus gostaria. Porque eu vejo muita emoção, vejo muitas pessoas que externam, né, a indignação que a gente está sentindo num momento como esse, mas às vezes as pessoas perdem um pouco a noção da soberania, do propósito de Deus e o que está acontecendo à luz da história, que não foge ao controle do nosso Deus e não foge ao controle
principalmente dos planos e propósitos de Deus para a nossa geração e para a história. Então, essa é a ideia, e nós vamos, então, só contextualizar vocês para por que essa aula foi pedida, né? Todos nós estamos acompanhando. Obviamente, eu não vou colocar imagens de nada daquilo que aconteceu, mas rapidamente, só para a gente lembrar, esses pontos verdes que vocês estão vendo na tela, eles são os locais aonde os terroristas passaram. Esse tracejado todo é porque a faixa de Gaza ela é totalmente cercada. Então ela tem cercas ou muros e tem portões, e esses pontos verdes foram onde esses portões, essas cercas foram arrebentados e os terroristas passaram. Cada pontinho vermelho foram os locais onde eles fizeram ataques, já dentro do território de Israel. E observe que pela distância aqui, a gente vê 5 quilômetros, eles chegaram a se afastar da faixa de Gaza, chegaram em alguns pontos a 15, 20 quilômetros. Então eles entraram realmente dentro do território de Israel. A diferença do que aconteceu agora, sábado retrasado, né? Agora tem 15 dias já, foi no dia 7 de outubro. A diferença do que aconteceu nesse dia para o que vinha já acontecendo já há vários anos ali nessa região é que normalmente daqui de Gaza o Hamas, que é o grupo terrorista que administra essa área, nós vamos falar sobre isso depois com mais detalhes, mas esse grupo ele lançava foguetes. Então eles conseguiam montar os foguetes aqui dentro e lançavam foguetes para várias cidades aqui do sul de Israel. Isso já era uma coisa comum. Então vocês olhando lá naquele outro mapa, a gente percebe que ali a faixa de Gaza, ela consegue lançar alguns foguetes que inclusive chegam em Jerusalém. E eles vão colocando essa tensão, ou vão mantendo essa tensão, porque interessa a esse grupo, de alguma forma, manter esse conflito com Israel, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas é só para a gente entender o contexto. Eu tenho certeza que todos vocês viram as imagens. Eu espero que não tenham visto todas as imagens, porque são imagens muito terríveis. Eu falei para a Daya, por exemplo, em casa, eu aconselhei que ela não tivesse acesso a essas imagens na internet, porque a atrocidade desse ataque foi uma coisa sem precedentes em Israel. Para vocês terem uma ideia, muitos dos judeus estão considerando essa situação em um único dia pior até mesmo do que o Holocausto. Para eles, houve um senhor que foi sobrevivente do Holocausto que foi levado refém morto, aí, já um senhor de bastante idade. E a perversidade foi tamanha, porque não só mataram crianças, mataram os pais na frente dos filhos, filhos na frente dos pais, bebês, pessoas idosas, pessoas com Alzheimer. Foi uma ação terrorista filmada e explorada. Existe uma intenção de uma guerra psicológica, de uma guerra midiática, de uma guerra de informação. Então, é diferente. Normalmente, se você faz um ato criminoso, você quer fazer isso de maneira velada. Você não vai querer que ninguém veja que você cometeu tamanha atrocidade. Nesse caso é o oposto. Foi tudo filmado com GoPros, tudo muito bem planejado, de modo a que fosse mostrado para o mundo todo a tamanha atrocidade. Então, na nossa lógica, você pensa assim, poxa, não faz sentido, você está se auto-incriminando, mas na lógica do terrorista isso faz todo sentido, porque eles têm objetivos políticos e objetivos que nós vamos falar aí ao longo das nossas conversas, da nossa aula. Então, esse é o contexto, para que a gente possa, assim, localizar um pouquinho melhor, só para vocês terem uma ideia, Israel, se você sair daqui lá do extremo sul, que tem uma parte bonita, turística aqui, que vai pegar a pontinha ali, essa pontinha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui do Golfo de Aqaba, ela junta aqui com o Mar Vermelho aqui
do que vai para o canal do Suez. Então isso aqui é um braçozinho do Mar Vermelho, né? Então é um local muito bonito, eu nunca estive lá, mas as fotos são lindíssimas. Lembra até, tem uns pedaços que lembra Fort Lauderdale, porque tem marinas, muito bonito, muito desenvolvido. E essa parte aqui, desse extremo, até lá nas colinas de Golã, lá no norte da Síria, ali se você pegar esse pedaço, é como a gente saísse dirigindo daqui hoje da igreja e fosse dirigindo até Jacksonville. Você imagina que Israel inteiro é como se você saísse de Fort Lauderdale em linha reta até Jacksonville. Acabou Israel. Isso é Israel, um país inteiro que é do tamanho desse pedaço que eu lhes falei. Então vocês vejam que dá 467 quilômetros de norte a sul. E na parte mais estreita de Israel, nós temos aqui 12 quilômetros. Quer dizer, é muito pequenininho, gente. Israel é muito pequenininho. E a gente percebe que há uma agitação mundial em função do que está acontecendo nesse país pequenininho. Então, olha que nesse outro mapa ali, fica um pouco mais fácil da gente olhar o entorno. E o que está em verde, para que vocês tenham ideia, são os países árabes. Países muçulmanos de etnia árabe. Veja que o Irã está em cinza e a Turquia também está em cinza ali. Por quê? Porque o Irã, ele é muçulmano, mas eles não são árabes. Os muçulmanos nessa região, a religião muçulmana, o islamismo, eles são predominantes nessa região. Mas não quer dizer que todos sejam árabes. Então, quando nós formos para a Bíblia daqui a pouco, a gente vai entender isso um pouco melhor. Mas, de modo geral, o que nós podemos lembrar é que o Irã, eles são persas. Então, qual é o idioma que se fala no Irã? Não é o árabe. No Irã se fala o farsi. Então, é importante a gente perceber que a Turquia, que está mais ao norte ali, também são muçulmanos. Mas eles também não falam árabe, eles falam o turco. Então, todos esses países do entorno de Israel são países predominantemente muçulmanos, mas nem todos são árabes. Eu faço logo essa introdução para a gente entender que há muita confusão entre etnia e entre religião e até mesmo entre cultura. Então, rapidamente, para que a gente entenda que aquele pedacinho amarelo lá, ó, que é Israel, está cercado por países árabes, países muçulmanos, e tem vários dos países do entorno, como Irã e Turquia, que não são árabes, porém são muçulmanos, que também têm uma visão antagônica a Israel. Então, basicamente, Israel está cercado de países inimigos ou países que de alguma forma, enxergam a presença de Israel ali de uma maneira negativa para a região, e isso é uma constante dos próprios judeus que moram ali. O número de países por maioria religiosa, para que a gente tenha assim, um contexto do que acontece em Israel. No mundo todo, nós temos 67 países católicos romanos, ou seja, predominantemente católicos. 49 países islâmicos, 49 países predominantemente protestantes, ou ainda que nominalmente, mas predominantemente protestantes, 14 católicos ortodoxos, aí entra a Igreja Ortodoxa Russa, a Ortodoxa Grega, e temos 3 hinduístas e um único país judaico. Então, a gente olha aqui, ó, por esse número de pessoas, mas eu queria voltar ali no único país judaico. Essa semana vocês devem ter acompanhado semana passada, que o presidente Biden foi a Israel. E ele foi a Israel e lá, ele, na hora da fala dele, ele lembrou da primeira vez que ele foi a Israel. O presidente Biden foi quando ele era senador novinho ainda, acho que foi o primeiro mandato dele, e ele chega em Israel logo depois da guerra do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur, nós vamos falar sobre isso na semana que vem, mas basicamente quando o presidente Biden chega em Israel, ele lembra que ele foi conversar com a primeira-ministra Golda Meir
E ele era o primeiro mandato dele, e ele estava assim nervoso de ver aquela situação logo depois da guerra do Yom Kippur. E a Golda Meir olhou para ele, era um parlamentar ainda jovem à época, e fala para ele assim, por que você está assim tão preocupado? E ele disse para ela, ué, não é para estar preocupado, né? Ela disse, não, nós aqui em Israel nós temos uma arma secreta. E eu vou te contar. Ele, é mesmo? É. Qual é a arma secreta? Aí a Golda Meir falou para ele, nós não temos para onde ir. Não existe nenhum outro lugar para onde a gente possa ir, porque é o nosso único país. Então, quando a gente vê essa realidade, a gente percebe que aquele pontinho, esse pedacinho de terra aqui que vai de Fort Lauderdale a Jacksonville, de tão pequenininho, é o único país que os judeus têm e é o único país que é predominantemente judaico. Então, quando a gente olha as populações, a gente tem uma noção dessa desproporção. Existe 2,4 bilhões de pessoas que professam ou se dizem cristãs, existe 1,9 bilhão de pessoas que se dizem islâmicos ou que seguem a fé islâmica, existe 1 bilhão de pessoas mais ou menos no hinduísmo, particularmente, obviamente, na Índia, né, que tem a população de 1 bilhão e 300 milhões, 376 milhões de pessoas seguem o budismo e o judaísmo, 14 milhões de pessoas. É interessante quando a gente coloca essas populações, que o Luiz Amaro, que foi missionário na China, a gente percebe que qual foi o impacto, né, do comunismo na China, porque lá tem mais de 1 bilhão de pessoas e você vê que eles não impactam esses números muito aqui, porque desse 1 bilhão de pessoas que moram na China, nós temos alguns que são do islamismo, temos alguns que são do budismo, tem alguma coisa de confucionismo lá e tal, mas você vê que a maioria nem é computada nesses grupos aqui, porque o impacto do comunismo foi tal que praticamente a China é um país meio sem religião, vamos dizer assim. Graças ao Luiz Amaro e companhia, hoje isso está mudando bastante. Ele estava me falando que a igreja cristã lá cresce absurdamente. Então é capaz do número de cristãos está diminuindo aqui no Ocidente, está aumentando lá nos países da Ásia. Isso é o que está acontecendo. Por exemplo, aconteceu na Coreia e hoje, mesmo com toda a perseguição na China, o que o Luiz Amaro tem dito é que a igreja tem crescido lá. Mas os judeus, olha só, 14 milhões de pessoas professam a religião judaica no mundo. É um grupo muito pequenininho. Então veja que, apesar de ser um país muito pequeno, com uma população que professa essa religião muito pequena, há uma grande mobilização em torno do que acontece em Israel. E nós podemos dizer que Israel tem sido o centro de convulsão geopolítica durante muitos anos. E se a gente, de certa forma, olhar, nós vamos ver hoje um pouquinho da história, Israel viveu essa tensão de civilizações e o povo de Israel esteve envolvido com isso durante praticamente toda a sua existência. Durante quase 5.000 anos isso já está acontecendo. Então não é uma coisa nova. Nós vamos então... Esse número de 14 milhões é considerado dentro de Israel? Não, esses são os que professam a religião judaica, ainda que nominalmente, né? Porque você sabe que, por exemplo, aqui em Boca Raton, nós temos a maior concentração de judeus dos Estados Unidos depois de Nova York. Aqui nos Estados Unidos nós temos Nova York em primeiro lugar e Boca Raton é a segunda maior concentração de judeus. E aí, como é que quando eu cheguei aqui eu fiquei bastante impressionado com isso? É que eu percebi que o meu condomínio onde eu moro, todo mundo é judeu. E praticamente só eu e a Daia lá que não somos judeus. Aí eu também achei estranho o seguinte, porque eu percebia que nos sábados os judeus vão para as sinagogas caminhando. E eu falei, bom, aqui no meu condomínio todo mundo é judeu, mas eu nunca vi ninguém caminhando sábado para ir para a sinagoga. Aí eu entendi que existe uma diferença entre ser judeu, o praticante, como no Brasil tem o católico praticante e o católico nominal. E aí a gente percebe que os judeus que são ortodoxos ou que seguem realmente a religião judaica, ou são mais
ligados à tradição judaica, eles moram perto das sinagogas para poder ir a pé, porque eles não vão de carro. Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, o Century Village, onde minha mãe mora, tem uma sinagoga lá e o pessoal vai caminhando, a gente vê o pessoal caminhando. Mas eu também descobri que quando o presidente Trump ele modificou a posição da Embaixada de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, eu achei que os meus vizinhos todos iam celebrar, iam achar bacana, iam, né, dar os parabéns para o presidente Trump. E conversando com meus vizinhos, eu descobri que eles eram todos democratas e não acharam nenhum big deal, não acharam nenhuma grande... E aí eu falei, ué, mas como é isso aí? Eu não estava entendendo. Eu ia conversar com os judeus, falei, peraí, mas vocês não apoiam aí o Partido Republicano? Eles, não, Deus me livre. Não fizeram assim, né? Porque... Mas eles, não, de jeito nenhum. Então você começa a descobrir que aqui nos Estados Unidos existe uma grande população, dizem que mais de 5 milhões de judeus moram aqui nos Estados Unidos, mas... Os judeus liberais. Liberais. A maioria são... liberais, são democratas, são do judaísmo não praticante, vamos dizer assim. Mas a maioria se identifica como judeus, também como católico não praticante nós no Brasil. O Brasil é considerado talvez um dos maiores ou o maior país católico do mundo, mas a gente sabe que os Estados Unidos também são considerados um dos maiores países protestantes do mundo. E a gente sabe que a realidade é que existem estados aqui nos Estados Unidos onde as pessoas já tem 3 ou 4 gerações que não vão à igreja, mas né, tem passados, antepassados que são evangélicos. Então, é mais ou menos essa a realidade. Por isso, esse número não bate muito, mas o número de pessoas que se dizem judeus no mundo está na ordem de 14, 15 milhões de pessoas. Então, é pouca gente, né, se a gente parar para raciocinar. Essa aqui é a foto de Jerusalém hoje. Então, o Luiz Amaro foi lá, tirou essa foto, me mandou. Então, aqui diz ele que foi aqui, né? Você falou que teve aqui nessa... Ali na rua. Ali na rua, né? Então, a Orleusa tirou a foto, ele estava lá fazendo assim. Quantos aqui já estiveram em Israel, por favor? Então, nós já temos um grupo bom que já esteve em Israel. Essa aqui é a realidade de Israel hoje. E um dos pretextos, né, vamos dizer assim, que o pessoal do Hamas argumenta que eles deflagraram aquela operação, na verdade a operação foi planejada por 4 anos. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas foi uma operação demorada, de organização demorada, mas a data que eles escolheram, segundo eles, foi por um problema que aconteceu na semana anterior. Houve um conflito, houve um problema que aconteceu aí nessa mesquita de Al-Aqsa. Essa mesquita, ela é o centro de um grande problema, insolúvel, não tem como chegar a uma pacificação desse problema, porque essa mesquita, ela é considerada sagrada para os muçulmanos, é considerado o 3º local mais sagrado para os muçulmanos. Eles entendem que Meca e Medina, que ficam na Arábia Saudita, são as 2 cidades mais importantes para a religião deles. Em Meca tem uma mesquita muito importante e que nessa mesquita todos os muçulmanos eles oram algumas vezes por dia na direção dessa mesquita de Meca. Teoricamente, todo muçulmano deve pelo menos uma vez na vida fazer uma peregrinação e ir a Meca. Medina é também sagrado pelo fato de ter nascido lá, ser a terra natal de Maomé. Mas em Jerusalém, onde é que entra Jerusalém nessa história? Jerusalém é sagrada para os muçulmanos porque, teoricamente, existem escritos que dizem que Maomé teve um sonho e ele foi levado numa noite, nesse sonho, a Jerusalém, e lá de Jerusalém, em uma pedra que fica dentro desse domo, esse domo dourado ali tem uma pedra que eles chamam de pedra fundamental, é uma pedra que, segundo eles, nessa pedra, Maomé estava nessa pedra quando ele foi arrebatado aos céus. E lá ele teve uma visão, ele teve um momento, né, com Deus, com Alá. Então,
para eles, esse local é um local sagrado. Mas qual é o problema? Por que eu digo que é insolúvel essa situação? Por causa disso aqui, ó. Esse aqui, ó, é o templo da época de Jesus. Então, ó, vou voltar aqui, ó, para vocês verem. Isso é hoje. Isso aqui, ó, é a mesma foto de hoje, só que com o templo que os judeus gostariam de reconstruir. Essa área, eles gostariam de reconstruir. Eu vou colocar um videozinho que é feito só para que a gente entenda. Isso é hoje, olha só. Seria mais ou menos isso, ó. Ou seja, teria que construir em cima, teria que tirar ali a mesquita. Mais uma vez ele passa só para vocês terem uma ideia. O templo ficaria em cima, bem aí em cima. Bem em cima, olha lá. Olha aqui, ó, a reprodução mostra, ó, bem em cima. Ou seja, tem solução? Dificilmente terá uma solução, porque essa necessidade dos dois povos, das duas religiões, elas ainda têm o complicador, vamos dizer assim, que para nós cristãos, Jerusalém também ele tem um contexto de importância escatológica, né, de importância bíblica, de importância até mesmo histórica. Então, é um local que convergem as três maiores religiões monoteístas do mundo. Os judeus, os muçulmanos, ou seja, a religião judaica, a religião islâmica e a religião cristã. Esses três braços são as maiores religiões monoteístas do mundo. Os religiosos são braços que não enxergam o Deus bíblico, esse Deus de Abraão, que é a raiz dessas três religiões. Então, vai ser bastante difícil, né, nós sairmos dessa situação em que Israel está hoje. Jerusalém é uma cidade dividida, porque existe áreas de Jerusalém que estão sob a administração dos palestinos, áreas de Jerusalém que estão sob a administração de Israel. Essa administração é entre aspas, né, porque o Estado de Israel ainda tem o controle de toda a área. Existem áreas que vocês que já foram a Israel sabem que você transita normalmente, como turista, etc., mas existem outras áreas em que você não pode ingressar, ou só com um acompanhante, né, ou alguém que possa fazer essa intermediação. Então, não é uma situação fácil da gente sair. Bom, esse mapa termina o que nós vamos falar, o contexto, e nós vamos para a Bíblia agora, que é o que eu acho muito importante, é o diferencial da gente. Ô, Gerson, posso fazer um comentário, um complemento? Claro. Só volta na tela lá do templo. Ali existe todo mundo já vê na televisão, inclusive tem 24 horas por dia, mostrando o Muro das Lamentações. Logo à esquerda do muro tem uma sinagoga, onde é comemorado, tem lá as torás, os livros e tudo mais. Inclusive onde é feito muito mitzvah, né? O bar mitzvah, que é a passagem da adolescência para a mocidade, dos meninos inclusive. Inclusive as mães ficam numa galeria de vidro, jogando bala e tal, elas não podem entrar na sinagoga, inclusive no muro mesmo é separado o lugar das mulheres e o lugar dos homens. Mas o que eu queria salientar é que essa lamentação que eles ficam fazendo, esse processo de oração que eles ficam ali no muro fazendo, por quê? Dentro da sinagoga, exatamente na sinagoga à esquerda, é onde estaria o Santo dos Santos, o Templo de Salomão. Então eles ficam ali lamentando porque eles não podem ter acesso lá dentro. Por isso que chama-se Muro das Lamentações. Só esse ali. Não, é importante essa colocação que o Otávio faz, porque essa situação ela é insolúvel do ponto de vista dos judeus, porque eles sonham com a reconstrução do templo. Então nós temos que lembrar que o templo de Salomão, nós vamos chegar a isso aí pela Bíblia, ele foi destruído pelos babilônios, mas depois, quando o Império Persa ele domina aquela região, permite que a Jerusalém seja reconstruída. Então a gente vê a Esdras, Neemias e tal, e ali nesse momento é reconstruído o templo, e o templo que é reconstruído não é aquele templo de Salomão, mas era um templo muito imponente também, que era esse templo aqui, ó.
Então, esse era o que a gente encontrava da época de Jesus. Então, veja que para você sair dessa situação que está hoje e voltar a ter alguma coisa parecida com isso, significa que você tem que praticamente destruir toda essa parte da mesquita, etc., ou remover essa mesquita daí e para construir. Só que aí quando a gente lembra que nós estamos falando de 14 milhões de judeus para quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, e quando a gente volta para aquele mapa em que a gente vê aqui todos esses países do entorno de Israel são países muçulmanos, ou árabes ou muçulmanos, e você tem Israel pequenininho ali no meio, você percebe que aquele pontinho amarelo lá, nós vamos chegar a essa situação aqui que eu queria terminar, essa contextualização, para a gente ir para a Bíblia. O Irã, na semana que vem nós vamos avançar provavelmente até a história dos dias de hoje. Então nós vamos sair da época de Jesus até os dias de hoje. E aí a gente vai entender como apareceram os muçulmanos, como é que começou a religião islâmica. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, mas só para vocês terem uma ideia, o Irã, ele é muçulmano de uma linha xiita, né? Seria como nós evangélicos e católicos, para a gente poder entender assim um pouco melhor. Quem é mais antigo aqui, o pessoal que frequenta o bridge grupo da Cibalena, o pessoal mais... Isso, o grupo dos veinhos, não o pessoal lá do norte, né, o pessoal da diretoria. Eu digo o pessoal aqui o pessoal aqui do team, né? O pessoal vai lembrar. Nós mais antigos lembramos dessa história um pouco melhor, mas o fato é que o Irã, ele é um país xiita porque os judeus, eles têm problemas que nós vamos reportar à Bíblia com o início da civilização islâmica, mas essa civilização islâmica, ela se divide em dois braços, assim como os cristãos tinham protestantes e católicos, e nós tivemos ali o período da Reforma, Contra-Reforma, vocês lembram que houve muita luta, muita guerra naquele período. Nós, quando eu falo do pessoal do grupo, do Bridge Grupo Mais Velho, é porque nós lembramos ainda da Irlanda, ainda com atos terroristas entre protestantes e católicos. Vocês mais jovens nem pegaram essa fase, mas a Irlanda, que a gente vai lá hoje, havia atos terroristas de explosão, gente se matando por serem católicos e protestantes. Então para isso a gente pensa até que, nossa, como é isso, católico matando protestante? Isso nos nossos dias na Europa civilizada. A minha geração pegou atos de terrorismo entre católicos e protestantes. O pessoal, quando chega no Brasil e descobre o Brasil em 1500, o que estava acontecendo na Europa naquele momento, em 1500? A Reforma Protestante. Então, lá também houve muita briga, muita guerra, muita gente se matando entre católicos e protestantes. Então, quando a gente olha hoje os xiitas e sunitas, a gente tem a tendência, de falar assim, nossa, que gente, bárbaros, se matando por causa de religião, e a gente esquece que nós, cristãos, já passamos por uma fase semelhante. E pior do que isso, quando a gente olha o Irã, eles são persas, eles não são árabes. Então, o Irã e a Arábia Saudita, eles são os principais oponentes ali entre os muçulmanos sunitas e os muçulmanos xiitas. Esses dois países, eles estão em constante conflito, em constante guerra, em constante tensão. E aí eu passo para vocês uma informação que é importante a gente ter, né? Qual é o grupo religioso que mais morre em atentados terroristas no mundo? A gente pensa que são os cristãos, né? Porque realmente os cristãos são muito perseguidos e vira e mexe estão sofrendo atentados terroristas aí mundo afora. Mas o grupo que mais morre no mundo em atentados terroristas por motivação religiosa são os muçulmanos.
tem tanta coisa em volta, é só aquele pedacinho, mas é só aquele pedacinho, e para o Irã, aquele pedacinho não pode existir. E por causa disso, dentro das convicções, quando eu falo Irã, vamos entender uma coisa, né, gente? O Irã de hoje é governado por esse grupo político, que é um grupo que se considera uma teocracia. O que é uma teocracia? Israel já teve uma teocracia, né? Antes de terem os reis de Israel, teoricamente, Israel era governada diretamente por Deus, porque não havia um sistema político organizado. O Irã, alguns anos atrás, e aí de novo nosso grupo Cibalena lá lembra, o Irã, as mulheres no Irã andavam de calça comprida, de saia. No Irã, as moças iam para a universidade. Era um dos países mais ocidentalizados. E, no entanto, quando há uma revolução religiosa, islâmica, que na época do Shah Reza Pahlavi, então, Khomeini, também foi uma fase em que muitos de nós acompanhamos pela televisão, aquelas guerras ali. Houve uma revolução e transforma o Irã num país governado pela religião islâmica xiita bem ortodoxa, bem fundamentalista. E por causa disso, eu creio que a gente precisa entender que esse Irã, a política externa desse Estado, ela olha Israel como um inimigo, como um antagonista. E eles financiam tanto os grupos na Síria, quanto no Líbano. Nós vamos ver que hoje, se a gente abrir as notícias, nós vamos perceber que Israel está atacando o sul do Líbano, porque ali existe uma milícia, essa sim, xiita, chamada Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista financiado pelo Irã, que está atacando o norte de Israel. E o Hamas, que a gente viu essas imagens terríveis, eles são um grupo também financiado pelo Irã, mas eles já são grupo sunita, eles não são xiitas. Então, ali, esse grupo, tanto na Síria, quanto no Líbano, quanto ali o próprio, aqui da faixa de Gaza, que é o grupo do Hamas, o Iraque também existe, vocês lembram que teve a guerra no Iraque, que os Estados Unidos foi para lá, invadiu o Iraque. O Iraque é um país que era predominantemente governado por sunitas, mas uma grande população xiita. E essa população ela tem uma ligação muito grande com o Irã. E nós temos aqui também, é bom a gente colocar, aqui no sul, o Iêmen, porque ontem, eu não sei se vocês viram nas notícias, do Iêmen foram lançados alguns foguetes, mas você vê, um foguete do Iêmen para atingir Israel, ele tem que sair daqui e passar por cima da Arábia Saudita e chegar lá em Israel. Então, aqui no Mar Vermelho existem, e nessa região, tanto do Mediterrâneo quanto aqui do Mar Vermelho, existem navios americanos e eles foram interceptados, existem bases, inclusive, americanas na Arábia Saudita também, e esses mísseis do Iêmen para chegar em Israel é bem difícil. Assim como do Irã para chegar em Israel também tem que passar por cima do Iraque. Também é difícil, mas sem a proteção dessa tecnologia moderna ou da própria presença militar dos Estados Unidos, dificilmente Israel conseguiria suportar um ataque simultâneo de todos esses lados. Então, quando a gente viu, eu sei que vocês ouviram as notícias de que os Estados Unidos, ele leva ali para o mar Mediterrâneo, para as proximidades, um strike group, que é um porta-aviões com vários navios em volta. Esse grupo vai para ali, não é para fazer uma guerra formal, ou seja, uma guerra convencional. Os americanos não foram para lá para eles desembarcarem lá e entrar na guerra. Mas é porque quando você aproxima um porta-aviões como esse que foi para lá, que é o porta-aviões mais moderno que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões, é o único país do mundo que tem porta-aviões de propulsão nuclear, e os Estados Unidos têm 11. A China, que todo mundo fala, não tem nenhum porta-aviões de propulsão nuclear ainda. Eles têm 2 porta-aviões, mas não tem porta-avião de propulsão nuclear. Qual é a vantagem de um porta-avião de propulsão nuclear? É que ele não para. Ele vai embora, ele não precisa abastecer, ele vai embora e fica em atividade meses. Você não precisa, tendo comida, ele pode ficar anos, inclusive, porque ele pode ser abastecido pelo ar. E eles têm aeronaves e têm muita tecnologia. Esse porta-aviões, qual é a diferença dele
para os outros 10 da classe Nimitz que estão em atividade? É que esse porta-aviões ele tem tanta tecnologia colocada ali de aviônica, de eletrônica, de cyberspace, que ele consegue, quando chega no local, ele domina o espaço aéreo, e esse espaço aéreo significa que eles têm capacidade, com o armamento, de interceptar o que vem do Irã, o que vem do Iêmen, o que vem de toda essa região. Eles conseguem integrar o sistema de controle do espaço aéreo. Então, basicamente, é isso que acontece. Não é que aquele grupo vai para lá para entrar na guerra, mas eles vão ajudar Israel a se defender ou vão potencializar essa defesa que existe aí na parte aérea. Tá? Uma coisa, eles falaram agora que por 9 horas Israel foi atacado e só um caiu num terreno lá, porque com esse apoio americano e também o de dentro de Israel, eles interceptaram e bloquearam todos os ataques aéreos que vieram. Existe um sistema que Israel já usa há bastante tempo, né, que é o Iron Dome, que é um sistema que intercepta esses foguetes que vêm da faixa de Gaza. Isso já é uma coisa que já acontece há muitos anos. Os israelenses, eles desenvolveram, todo mundo que mora em Israel tem um quarto seguro, né, que é um bunkerzinho. As famílias todas têm. Eu entrevistei 2 pessoas essa semana passada nos programas que eu tenho feito, e a pessoa estava com os filhos no escritório dela, que fica no bunker. Então ela estava dando a entrevista para mim e os filhos vieram de cima para dormir, adolescentes. Porque todo mundo tem esses locais, isso faz parte da cultura. E existe um sistema eletrônico muito bem feito que no seu celular você é alertado. Então vocês lembram que aqui nos Estados Unidos a gente tem aquele negócio que alerta de vez em quando no celular quando tem uma criança raptada, né? Então eles têm um sistema similar e que o celular avisa quando o Iron Dome detecta um foguete vindo, que aí é feito, né, por inteligência artificial, faz o cruzamento das variáveis, vento, tal, não sei o que, bom, pode cair aqui. Aí aquilo é avisado e o pessoal já vai e se abriga. E se você está na rua, tem vários pontos em Israel, quem já visitou lá sabe, que tem alguns locais que você pode, inclusive, o pessoal já sabe que você pode ir para aquele abrigo ali, caso esteja vindo um foguete para aquela área. Então tem toda uma cultura que foi criada já. Então quando a gente fala assim, poxa, mas como é que eles ficam lançando tantos foguetes ali da faixa de Gaza e tantos são interceptados? Porque existe esse sistema, eles são interceptados ainda no ar. O problema é que é muita quantidade e aí, eu não sei se vocês também acompanharam, mas parte do que estava sendo mandado para a Ucrânia foi redirecionado agora para Israel, para justamente repor essa capacidade logística de manter esse sistema funcionando. Então, basicamente, é isso que acontece lá. Eles têm muita tecnologia e, só para vocês terem ideia, são mais de 200 prêmios Nobel que Israel já ganhou. O nível de tecnologia de Israel é muito elevado, muito avançado nessa parte de defesa antiaérea, vamos dizer assim. A intercepção seria o quê? Um foguete atingindo o outro. Pode ser um foguete. Normalmente, você tem foguetes, tudo eletrônico, né? Ele lança, você calcula a trajetória, vê onde vai cair, você intercepta no ar. Existem alguns que são metralhadoras, vamos chamar assim, mas são metralhadoras, mas não com... são cápsulas bem maiores que fazem essa interceptação, ou um foguete que bate em outro foguete. Normalmente ele não embate um no outro, ele explode na proximidade, os estilhaços que fazem a demolição daquilo. Então, há de convir que se você vai lançando muito foguete, você tem que ter também tem que ter muita contrabateria. Alguém tem que repor isso daí, é o que você está falando. Os Estados Unidos estão mandando essa... Isso. Eu não sei se vocês viram uma imagem que essa semana mostrou. Alguns Galaxies são aviões, os maiores aviões de transporte que os Estados Unidos têm, e estavam saindo de dentro desses Galaxies algumas viaturas blindadas sobre roda já com os inscritos em hebraico. E me chamou a atenção, porque eram viaturas americanas que estavam direcionadas em outras áreas e que eles rapidamente já prepararam, já pintaram, já botaram ali e já estão mandando. Essas viaturas estão sendo mandadas lá para entrar na faixa de Gaza. Eles vão fazer uma operação agora terrestre entrando na faixa de Gaza
e sabe-se que essa vai ser uma operação muito complexa, então precisa de viaturas blindadas menores, não pode ser aqueles carros de combate, aqueles tanques, né? Então eles estão chegando lá, e o que os Estados Unidos têm feito com Israel nesse momento é justamente esse apoio logístico, né? Em nenhuma das guerras de Israel, os israelenses permitiram tropas estrangeiras combatendo em Israel. Então esse faz parte da tradição deles, tanto no Yom Kippur, na Guerra dos 6 Dias, que nós vamos ver na semana que vem, a gente percebe que eles recebem apoio, obviamente, mas não recebem tropa. Então eu não creio que seja diferente agora. Bom, vamos para a Bíblia, gente? Eu creio que é muito importante a gente ir para a Bíblia. Eu vou explicar por quê. Nós somos um grupo, aqui nessa sala, vocês são um grupo privilegiado. Por quê? Porque vocês conhecem a palavra, vocês têm contato com a Torá hebraica escrita no nosso idioma na Bíblia cristã. Então, a gente tem os escritos que os povos se utilizam, tanto da raiz islâmica quanto da raiz judaica, e nós temos isso em português, nas nossas Bíblias, né? Então, nós vamos entrar nisso aqui hoje muito rapidamente, só para a gente lembrar o seguinte: Ur, dos caldeus, né, de onde sai a família de Abraão, ele sai dessa região aqui, que é mais ou menos o que está o Iraque e o Kuwait hoje, seria mais ou menos nessa região. Tem gente que diz que é no Iraque, tem gente que diz que, na verdade, hoje em dia, seria aqui, essa região aqui seria, na verdade, o atual Kuwait. Mas, de toda forma, é importante a gente olhar que essa região aqui, ó, foi a região que nasce a civilização descrita na Bíblia, né? Então, é importante a gente ver que Gênesis 2:8 e Gênesis 2:14, nós vamos ver que esses dois versículos falam sobre o início, né, da criação ou da civilização, do povoamento, né? Eu vou só ler aqui muito rapidamente, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, que é 2:8, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o 2:14, ele fala desses rios, ele diz assim: o nome do terceiro rio, são 4 rios ali que estão aqui nesse texto. Pison, Gion, que os historiadores não sabem exatamente quais rios seriam esses, mas 2 todo mundo sabe, que é o Tigre e o Eufrates. Vamos lembrar que Gênesis, gente, foi escrito a tradição nos diz que Gênesis foi escrito por Moisés, ou seja, nós estamos falando de alguém que escreveu isso do Gênesis, anos que acontece muitos anos antes da tradição oral, que consegue escrever depois que ele sai do Egito, dentro de uma cultura egípcia. Então, é bom a gente, às vezes, lembrar, porque às vezes a gente lê Gênesis e pensa que quem escreveu Gênesis estava lá no Éden, né? E não é assim. Quem escreveu dentro de uma cultura, de uma época quando ele sai do Egito, tem toda uma formação. É como se ele tivesse ido para as melhores universidades, né, da época ali do Egito. Moisés era um cara que tinha toda essa cultura, que ele foi preparado, né, por Deus até, porque a gente sabe que ele foi criado e educado dentro da corte egípcia. Então ele conhecia toda a cultura época. Então quando ele escreve esse texto, a gente tem que entender que é dentro daquela cultura. Então vamos lá. Tigre e Eufrates são esses rios que existem, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles têm as nascentes deles, ó, aqui nessa região de Arã, da Síria, e que hoje em dia, inclusive, é onde tem povos, é o maior povo atualmente no mundo sem país. Então, são os curdos. Os curdos hoje é o povo, é a etnia com a maior quantidade de pessoas no mundo que não tem um país. Então, os curdos, eles são apatriados, eles não têm uma pátria, não têm uma terra deles. Por quê? Eles são um povo, são uma etnia, eles têm um idioma, eles têm uma cultura, eles têm toda uma coesão de um povo, só que eles ficam uma parte na Turquia, uma parte na Síria e uma parte no Iraque. Ninguém quer os caras. São nômades.
Não, só que ninguém quer que eles formem o país deles, que seria o Kurdistão. Então eles querem formar o Kurdistão, mas ninguém deixa, porque cada um defende o seu. Mas por que eu estou falando dessa região? Porque quando o pai de Abraão sai daqui dessa região e vai para Harã, que vai lá para as cabeceiras do rio Tigre, Eufrates, nessa área que hoje seria a Síria, seria o norte da Síria ali, essa região, o pai de Abraão ele vai para lá. Quando a gente fala assim que Abraão sai e tal, a gente tem a impressão que é o Abraão que vai. Na verdade, o Abraão, ele vai, o pai dele é que vai, leva ele, leva o irmão, leva o sobrinho, então leva o neto, na verdade, que era o sobrinho de Abraão, vai todo mundo para lá. E nós vamos ver que na história bíblica, cada vez que, quando Abraão fala assim, poxa, Isaac, eles chamam um servo e fala assim, olha, não quero que case com nenhuma dessas mulheres aqui, não. Eu tenho que buscar lá. E o tal do servo do pobre do Abraão, ele sai daqui, ó, e vai ter que ir lá em Harã para buscar uma esposa para Isaac. Por quê? Porque ele falou, não, tem que buscar lá da nossa família, que está lá em Harã. E vocês vão perceber que essa vai ser uma coisa meio recorrente, né? O pessoal meio rejeitando se casar com quem morava aqui nessa região. E a gente vai ver por que isso mais para frente um pouquinho. Então vamos caminhar em cima desse slide, vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Muito rapidamente, viu? Me perdoe aí, pastor, e os teólogos aqui, mas eu vou dar uma passada aqui, correndo aqui na história de Israel muito rápido, né? O pessoal teve uma boa base. Eu sei porque vocês estão tendo o panorama bíblico, então eu não preciso entrar aqui, mas rapidamente. Temos Adão, Caim, Abel, não é isso? Sete, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Aí dilúvio, depois do dilúvio nós temos os filhos Sem, Cão e Jafé, Torre de Babel. Então isso aí vocês já viram aqui no panorama bíblico, eu sei que vocês vão entrar em José agora, não é isso? Parece que a ideia é que o pessoal me falou que ia estudar a vida de José. Mas de todo jeito eu sei que essa é uma parte que vocês já passaram. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? É que dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, na tradução em português, né? Nós temos os semitas, os de Cão, temos os cananeus, africanos, Jafé e os semitas. Eu vou só pegar aqui, ó, eu tenho um... Depois, quem tiver depois curiosidade, depois eu mostro assim. Isso aqui é um mapa que tem história que vai de Adão até a colonização dos Estados Unidos. Mas dos semitas, só para que a gente tenha uma ideia... quando a gente vai para a Bíblia, para o texto bíblico, nós temos os filhos de Sem, os filhos de Cão e os filhos de Jafé. Se você olhar ali aqueles nomes, você vai perceber que são os nomes Elam, Assur, Lod, cada um desses nomes, eles vão para alguns povos. E esse mapa aqui me mostra aqui, dali sai os persas, então, semitas, filhos de Sem, da mesma raiz dos judeus, nós temos os persas do Irã, nós temos os assírios, nós temos os próprios judeus, né? Nós temos o pessoal da Lídia, que é uma região mais ao norte, e temos até a parte da Síria. Então, todos esses povos são semitas, vejam só. Agora, dos que são descendentes de Cão, nós temos aqui, dos filhos de Cão, né? Nós temos os babilônios, nós temos os egípcios, nós temos os líbios e os fenícios. Então veja que aqueles povos que estão povoando aquela região, quando Abraão chega, se você observar, você vai ver que esses povos, tanto os egípcios, os líbios, ali os fenícios, eles eram descendentes de Cão. E quando você vê que há uma maldição, né, que na verdade Noé... mas por uma questão que na Bíblia, só lembrando para vocês, né, muito rapidamente, Noé fica alcoolizado, né, então fica bêbado e fica pelado. E os 2 filhos, Jafé e Sem, eles entram de costas para não ver a nudez do pai com toda a reverência. Já o Cão, não se sabe se foi o Cão ou foi o filho dele, porque a maldição acaba sendo sobre os cananeus, que são filhos do Cão, então não sabe se foi o
o neto que chegou ali, pai, olha lá o vovô pelado, ou se foi realmente, mas seja lá quem foi, alguém ali dos cananitas ou daquela descendência foi lá e viu Noé pelado. Então, basicamente, se muito rapidamente, a história é mais ou menos isso. E Noé, então, diz que a descendência dele, seriam servos dos outros dois. Então, é mais ou menos isso. Mas, por isso que quando Abraão, Isaac e até Jacó mesmo, você vai perceber que existe uma tendência deles voltarem lá aonde está a família e não quererem se casar com aqueles povos ali do que hoje seria a Palestina, tá? Porque eram povos ali que estavam naquela área, que eram povos descendentes de Cão. Então, só para a gente lembrar. E de Jafé? Que a gente falou dos semitas, né, dos cananitas e de Jafé. Os indo-europeus. Eu tenho aqui, ó, são os germânicos, os turcos, os hunos, o pessoal da Medo, que é mais ao norte da Pérsia, até os espanhóis, os gregos, os romanos, os tártaros, ou seja, os europeus, os russos, os da Ásia mais indo em direção ao leste. Então, todas as etnias são oriundas desse grupo. E é importante a gente olhar que os semitas, esses são os mais importantes. Quando a gente entrar em Abraão agora, a gente vai ver, vamos lá para Gênesis capítulo 11, bem rapidinho. Porque Abraão, quando ele sai ali daquela região, né, que eu faço questão de mostrar aqui para vocês de novo, quando ele sai dessa região daqui da Síria e ele entra na terra de Canaã, lembra que Canaã é justamente a terra dos descendentes de Cão. Então, os cananitas, os cananeus, são justamente aqueles que são descendentes daquele filho de Noé que, teoricamente, são o grupo amaldiçoado nesse aspecto, que os filhos deles, as descendências deles, na verdade, serviriam aos outros dois grupos, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Então, voltando lá. Abraão, então, Gênesis 11, 27. Eu vou só ler um versículo aqui. Diz assim, são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Então, ele teve, o pai de Abraão, né? Ele teve 3 filhos. Ele sai lá de Ur, vai lá para essa região lá de Arã. E olha só o que acontece. Eu vou ler só o versículo 27 e 31. Não, 11, 27 e 31. Até o 31. Deixa eu ver aqui. Ó. Agora tem que ler o 28. Vou ter que ler o 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento em Ur, dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Então, como um dos filhos dele morreu, ele pegou o filho de Arã, né, que era Ló, e levou junto com ele. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai e de Naor Milca. Então o Naor, ele não foi com Abraão lá para Canaã, ele ficou lá naquela região ao norte. Depois, por isso que vai ser buscado filhas, né, ou descendentes dele para se casarem lá na frente. Bom, 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, dali ele sai dessa região e muitas vezes a gente pensa que quando ele ouve essa palavra, ele está falando que Abraão saiu daqui. Não, Abraão saiu daqui, porque ele já estava morando aqui com a família dele já há um bom tempo e quando ele recebe essa mensagem, ele sai da Síria e vem para essa região aqui. Importante a gente lembrar, o Ló, nessa história aqui, ele é muito importante para a gente entender. Porque quando... rapidamente, assim, para a gente lembrar da história bíblica, muito rapidamente. O Ló, ele era sobrinho, né, de Abraão, ou seja, ele era filho do irmão, aquele irmão dele que tinha morrido e que não viajou com a família. O Ló, ele acaba provavelmente se casando, porque se ele era sobrinho, ele devia ser um pouquinho mais novo, mas a mulher de Ló
e a família dele acaba se estabelecendo numa cidade que a gente sabe, Sodoma, a gente lembra da história, Sodoma, Gomorra, etc. Mas o que é importante da gente lembrar? É que quando ele sai de Sodoma, e a mulher dele acaba virando a estátua de sal, porque olha para trás, a gente lembra do texto bíblico, mas ele sai com as filhas. E as filhas, quando percebem que ele tenta sair de Sodoma e o texto bíblico fala que Ló conversa com os genros, com aqueles que queriam casar com as filhas dele. E os genros riram da cara dele, dizendo que vai ser destruída a cidade como? E aí ele acaba que o enviado de Deus, o anjo, fala, ó, meu amigo, você tem que sair batido, é agora ou você já era. E aí pega ele, quase que expulsa da cidade ali, vai ele, a mulher, vai as filhas, mas os genros não vão. E aí fica o Ló com as duas filhas. As filhas fazem o quê? Elas embebedam ali o pai e as duas se deitam com Ló e as duas acabam tendo filhos de Ló do próprio pai. É importante porque dali vão sair os moabitas e os amonitas. Então, das filhas de Ló, essas filhas que se deitaram com ele, saem esses dois povos, moabitas e amonitas. É importante porque nós vamos ver depois que esses povos vão ser povos que vão brigar com Israel e muita coisa vai acontecer em função disso. Então, Ismael, vamos entrar em Ismael aqui que é importante. Abraão, então, ele tem 2 filhos. Não, ele tem um monte de filhos. Então, é uma coisa que a gente precisa lembrar. Abraão teve Ismael porque ele teve aquele insight, né, que acho que até o Luiz Amaro já pregou um domingo aí falando, né, que Abraão fez esse sacrifício todo, né, de ter um filho ali com a serva, né, a Agar, que era a serva. Ouviu a mulher dele falou, olha, tô velhinha e tal, né, quem sabe, vamos ajudar Deus, né, vamos dar um... Né? Mas o fato é que ele teve Ismael e de Ismael nascem, vamos dizer assim, os árabes, ou grande parte dos árabes. Mas o que acontece com os árabes é que eles são semitas também, mas é importante a gente lembrar que a mãe, essa escrava, ela era egípcia. E os egípcios são cananeus. Então é uma mistura de semitas com canitas, ou cananeus, ou com descendentes de Cão, e que são os árabes. O Isaac, por outro lado, que vai buscar a mulher dele lá na família, lá teve que voltar lá na Síria para achar a Rebeca, né? Aliás, lindíssima essa história aqui. Isso aqui dá uma mensagem maravilhosa, né? Porque a forma como o servo vai achar a Rebeca, ela vem. Mas ele foi lá em Arã buscar. Mas o que aconteceu depois que Sara morre? Porque Abraão, você vê que ele já era velho quando Sara engravida, né? Mas depois que Sara morre, o velhinho não era fácil, porque o velhinho casou com a Quetura, e aí a gente vê na Bíblia um monte de nome, ele mandou ver. Então eu não sei nem se foi só a Quetura, mas tem lá um monte de nome. E aí quando você pega aqueles nomes e você vai para a história dos povos árabes, você vai ver que vários daqueles nomes estão referenciados como cabeças de tribos árabes. Então veja que nós temos aqui os ismaelitas, mas nós temos também os descendentes de Quetura com Abraão, que vão gerar aqui os midianitas. Gente, grave esse nome, porque nós vamos chegar nele semana que vem. Os midianitas são outro povo importante, junto com os moabitas, com os amonitas. Porque quando nós... hoje já não vai dar mais tempo, mas quando Moisés retorna para essa região, que semana que vem a gente vai chegar, aí você vai ver que ele vai combater com todos esses povos, que na verdade são povos oriundos da mesma raiz semítica, são filhos de Abraão, que ficaram ali naquela região. Alguns se mesclaram, inclusive com outros povos. Detalhe, nenhum desses filhos se tornou seguidor de um Deus, o Deus Javé, o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão. Eles acabam se tornando politeístas, adorando, como todos os povos da região, eram povos que adoravam os elementos da natureza, né? Adoravam a lua, o sol, adoravam estátuas, animais, etc. Porque era o normal para as culturas da época.
O único povo que surgiu com essa ideia meio maluca de adorar um Deus que não tem imagem, que criou tudo, ele que é um negócio que não fazia sentido para a cultura da época, esse tal de Deus de Abraão, que era o Deus criador do universo, mas que você não tinha, e que Moisés depois vai chegar, peraí, mas como é que eu vou chegar lá no Egito e vou dizer que Deus me mandou? Que Deus é esse? Aí ele vai dizer, não, eu sou o que sou. Como é que é isso? Então, essa cultura de um Deus monoteísta, de uma cultura monoteísta, de um Deus que criou tudo, que não tem imagem, e que ele é que fez tudo que foi criado, e na verdade então é como se ele tivesse feito tudo aquilo que os outros povos adoravam, né? Então o que o outro povo adorava na verdade era nada perto do Deus de Abraão. Isso não fazia sentido na época. Então, vamos parar aqui hoje. Eu sei que na semana que vem nós vamos andar esse pedacinho aqui que faltou, ó. Nós vamos chegar de Esaú, Moisés, vamos chegar, avançar nisso e vamos chegar até os dias de Jesus. Nós temos o culto lá, eu creio que já faltam 5 minutos, a gente não deve caminhar mais. Vamos orar para a gente terminar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra tão fácil da gente ler. Hoje, cada um de nós tem Bíblia de estudo, Bíblia em diversas traduções, linguagens diferentes, cronológicas, com mapa, com tudo disponível para a gente olhar a Tua palavra e entender. Mas nós queremos te pedir que Tu possas usar esse conhecimento, que saia da nossa mente, do cognitivo, entre no nosso coração e a gente consiga compreender que Tu és um Deus tremendo, Senhor. Ó Pai, enche os nossos corações de sabedoria vinda de Ti, para que a gente entenda os nossos dias, tenhamos discernimento dos nossos dias e possamos, ó Deus, nos posicionar diante da sociedade, diante dos nossos amigos, com as pessoas que convivemos, com sabedoria do alto, ó Pai, com unção, ó Deus, de modo que nós tenhamos palavras que edifiquem, ó Deus. Ó Pai, nós temos tido dias tão difíceis, Senhor, os nossos corações têm se entristecido, o nosso lamento, ó Pai, ele é baseado naquelas imagens que a gente viu, terríveis, ó Pai. E a gente quer te pedir que Tu possa, Senhor, trazer ao nosso coração aquela convicção de que nada foge o Teu controle, a Tua soberania, os Teus propósitos, e que Tu tens, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, o destino de que muitas e muitas vezes os homens pensam que eles mesmos dominam, ó Deus. Pai, põe na nossa boca, ó Pai, palavras de sabedoria, de edificação, porque nós temos vivido tempos muito difíceis, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que como igreja a gente faça a diferença onde a gente está vivendo, a gente está convivendo, e não deixa, ó Deus, que nossos corações, as nossas mentes, os nossos lábios, ó Deus, sejam instrumentos do inimigo, ó Pai. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém.